Nós vamos receber com alegria pastor Edson Rebustini. Amém. Glória a Deus. Deixa eu guardar meu telefone aqui no cantinho. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Uma honra estar aqui com vocês. Acho que é a segunda vez que eu estou aqui na igreja, pastor Klaus, né, pastor? Eu já vim aqui uma vez e é uma honra para mim estar aqui, revê-lo, ver a sua esposa, pastor Anésio, a sua esposa, queridos, né? Que conheço há tantos anos, né? O Anésio, pastor Anésio, né? Mas o Anésio, ele sempre foi, desde que eu conheci um moço assim consagrado a Deus, que amava a Deus profundamente, uma bênção. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 44, só um versículo eu vou ler. Eu agora, dia 6 de dezembro, fez 43 anos que eu sou pastor de tempo integral no ministério. Sou pastor há 43 anos. Eu sou casado, vai fazer 41 anos, tenho 2 filhos, 39 anos, 36 anos. Meu filho é pastor, o mais novo é pastor, não tão longe daqui, né? Alguns quilômetros daqui. E a Igreja Amor e Movimento. Tem 3 netos, minha neta mais velha tem 12 anos, uma mocinha já está mocinha. E uma alegria, né? Nós vermos a nossa família amando a Deus. Eu quero ler esse versículo com vocês. É um versículo que vocês já devem ter lido muitas vezes, que diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Eu me lembro de quando eu era criança, a avó do meu primo, ela contava para nós histórias. A gente às vezes sentava na cozinha da casa da minha tia e ela começava a contar aquelas histórias antigas que os antigos contavam. E eu ia dormir com medo, porque ela contava aquelas histórias da fazenda, quando morava no sítio, e de gente que morria e aparecia, e aquelas histórias antigas que as pessoas contavam às vezes para as crianças, e a gente ficava com medo depois. Na verdade, a Bíblia é um livro de histórias do que Deus fez. E essas histórias começaram a ser escritas por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. E antes de Moisés, essas histórias elas eram contadas no boca a boca, né? Era passada de geração em geração os feitos de Deus na história. Isto levava as pessoas a verem o grande Deus que elas tinham, o grande Deus que elas poderiam conhecer. Desde o princípio. Por exemplo, você lê os evangelhos, eles foram escritos justamente porque as histórias eram contadas verbalmente e com o tempo poderiam ser distorcidas. Então houve a necessidade de colocar essas histórias em um livro que nós temos aqui na nossa mão, para que a gente não erre naquilo que aconteceu de verdade. Então, o salmista, este salmo, ele provavelmente é de um momento em que Israel estava andando com Deus, mas não estava vendo Deus agir como eles gostariam que Deus agisse. Talvez os assírios estavam cercando Jerusalém, talvez seja esta passagem, e eles estavam pensando: Senhor, nós não vemos o Senhor agir. Então eles começam a se lembrar dos feitos que Deus havia realizado no passado na história de Israel. E sempre foi assim as coisas. É bom nós relembrarmos as histórias de Deus. Eu me lembro que eu, antes de me converter, gostava de carnaval.
como geralmente os brasileiros, né, que não conhecem a Cristo, às vezes gostam do carnaval. Eu me converti em janeiro de 1976 e naquele primeiro carnaval foi o primeiro jejum que eu fiz na minha vida. Eu não sabia nada sobre jejuar, não sabia como jejuar, mas eu falei, eu gosto de carnaval e eu quero então separar este tempo. E logo nós fomos para um sítio sem levar nada, sem levar comida, sem levar pão, sem levar nada, e ficamos de sexta-feira e voltamos na quarta-feira, e aí eu iniciei minha vida cristã passando 4 dias em jejum no primeiro carnaval que eu passei na minha vida, e aquilo marcou a minha vida, porque eu entendi que a gente precisava ter comunhão com Deus, e o caminho era o jejum e a oração para nós o conhecermos melhor. Mas com certeza Abraão, quando a gente abre o Velho Testamento, a gente começa a ler as histórias, o livro de Gênesis, né? Se você começa a ler a Bíblia no começo do ano, você já leu Gênesis e começa a ler as histórias de Israel e o dilúvio, com certeza essas histórias foram passando de boca a boca. Por exemplo, Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, e ele com certeza ouviu dos seus antepassados a história do dilúvio, e contou para os seus filhos também a história do dilúvio. E assim as histórias foram passando, e depois se contou as histórias que Abraão passou e José passou, e o agir de Deus, a proteção de Deus sobre José, a história que Deus foi escrevendo através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e depois vieram seus filhos e José, enfim, e chegou a Moisés, que foi o primeiro escritor do Velho Testamento, escrevendo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, registrando aquelas histórias que ele havia ouvido e que o Espírito Santo o inspirou para colocar num papel. E aí assim Israel foi conhecendo as histórias que Deus havia feito na vida de Abraão e na vida de Isaac e Jacó, e depois Josué, as vitórias de Israel na terra de Canaã, e entrar na terra de Canaã, as histórias das guerras, dos milagres de Deus, do sol parar e a água amarga se transformar em água doce, tantas coisas que foram acontecendo e que foram sendo registradas, as histórias do rei Davi, as vitórias de Davi na guerra, as vitórias de Israel quando algumas vezes não havia saída, não havia esperança, quando os inimigos algumas vezes cercaram a cidade de Jerusalém, como talvez seja a época desse salmo, em que Senaqueribe, o rei da Síria, cerca Jerusalém e vai destruir a cidade, mas há uma intervenção sobrenatural de Deus para operar milagres. E assim a história de Israel. Aqui nós temos a Bíblia, o Antigo Testamento, e que nos mostra um Deus poderoso, que nos mostra um Deus que sempre deu vitória ao seu povo, que nos mostra um Deus que conhece todas as coisas da nossa vida, mesmo na época do cativeiro, quando a gente lê a história do cativeiro, e a gente vai lá no livro de Daniel, e a gente vê o agir de Deus numa terra estranha, em abençoar a Daniel, e livrar a Daniel da cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, e todas essas histórias que nós lemos no Velho Testamento, enchem o nosso coração, e abrasam o nosso coração, para nós crermos em Deus, e vermos o Deus grande que nós servimos. Amém, meu amado? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, evidentemente, quando Lucas, por exemplo, escreve, ele faz uma pesquisa muito grande para escrever o seu evangelho, porque já havia em circulação alguns livros que pessoas escreviam contando histórias de Jesus, e evidentemente deturpando algumas coisas. Então Lucas, ele faz uma pesquisa acurada, bem feita, para escrever o seu evangelho. Em Mateus e Marcos escrevem as histórias de Jesus. Evidentemente
Eles escrevem muitos anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E essas histórias passavam de boca a boca, as curas, os milagres, o cego que enxergava, o paralítico que andava, o leproso que era tocado e curado, e todas as histórias. O livro de Atos, que é um livro histórico no Novo Testamento, contando a história de Pedro no começo e depois a história de Paulo, resumidamente, evidentemente resumidamente, porque quando a gente lê, por exemplo, em Coríntios, as coisas que Paulo sofreu, ele fala ali de várias prisões, ele fala de 5 naufrágios, e a gente só lê um no livro de Atos. Então é muito mais do que aquilo que está escrito, as histórias dos feitos de Deus, daquilo que Deus fez no passado, para mostrar que Ele é Deus poderoso e governa sobre todas as coisas, como Nabucodonosor teve que reconhecer que o Altíssimo tem poder e Ele governa sobre o reino dos homens, meu amado. Ou como Jesus falou para Pilatos, que quando Pilatos interrogou a Jesus e falou para ele: você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para matar você? E Jesus falou: nenhum poder você teria se do alto não fosse dado a você. Então as histórias de Deus nos mostram a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o caráter de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, o cuidado de Deus pelo seu povo e por aqueles que o amam de verdade. A gente lê depois no livro de Atos a história da igreja, uma igreja poderosa, que começou lá de uma maneira no dia de Pentecostes, em que se reuniram lá um grupo de irmãos amedrontados, a portas fechadas, porque Jesus havia sido morto, e então o Espírito Santo cai sobre eles ali naquele dia. Eles começam a orar em línguas estranhas, e ali começa uma história de milagres, em que num período de menos de 100 anos o Evangelho havia se espalhado por todos os cantos do mundo. Eu estou pregando em Romanos na minha igreja há uns 8 meses e meio. Domingo agora talvez eu termine o capítulo 16. E a semana passada eu estava pregando sobre o propósito da vida de Paulo, que ele fala: eu procurei levar o Evangelho aonde ninguém chegou, onde o Evangelho não havia sido plantado, para não construir sobre o fundamento de outra pessoa. E o desejo de Paulo em passar por Roma era chegar até a Espanha, que era o lugar mais distante conhecido na sua época, e levar o Evangelho lá. Então eu fico imaginando os apóstolos saindo por todas as nações na época conhecida. Alguns foram para a África, alguns foram para a Ásia, alguns foram para a Europa, levando o Evangelho e batizando milhares de pessoas nos rios, e levando aquelas pessoas a Cristo. Um avivamento acontecendo em tantos lugares, e curas e milagres, de maneira que até os lenços que se levava de Paulo a tocar nas pessoas, demônios saíam e enfermos eram curados. Até mesmo pessoas colocavam suas marcas nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse, porque com certeza milagres aconteciam em todos os lugares, através das mãos dos apóstolos, e de pessoas que não eram apóstolos, como Filipe e outras pessoas que foram usadas por Deus de maneira poderosa para que o reino de Deus avançasse na terra. Houve um período de trevas na história da igreja, em que a igreja se esqueceu da palavra de Deus e perderam aquele desejo, o fervor por Deus. Embora quando você estuda a história da igreja, você vê em todas as épocas, sempre houve um remanescente, sempre houve um grupo de pessoas que oravam e amavam a Deus de verdade. Mas a igreja como instituição, depois de Constantino, depois de passar pela perseguição, em que milhares de cristãos morreram em arenas romanas, em perseguições, durante mais de 200 anos. Eu amanhã estou pregando o capítulo 16 de Romanos. Eu estava lendo os nomes lá. É a relação mais longa de saudação que Paulo faz, e estão lá dezenas de nomes de pessoas, e tem uma linha especial que eu estava lendo a vida dele. Não fala quase nada ali, mas a história mostra. Por exemplo, o nome dele era o nome de escravos naquela época, e ele se torna uma pessoa importante. Quando você visita as catacumbas lá em Roma, a catacumba de Domitila, um dos
dos primeiros túmulos que tem lá está este nome lá, que foi um escravo. Pessoas morreram, deram as suas vidas nas arenas romanas por causa da sua fé. Quando você lê livros falando dos mártires na história da igreja, você vê mulheres, você vê crianças, você vê homens sendo mortos por gladiadores romanos ou sendo jogados às feras. Às vezes eles eram cobertos com peles de animais como ovelhas e lançados numa arena para que leões e tigres avançassem sobre aquelas pessoas e destroçavam os seus corpos. Mas eles não negaram a sua fé. Eles entravam em arenas cantando salmos, adorando a Deus, porque eles sabiam que havia alguém maior do que qualquer imperador romano que quisesse destruir a igreja, e a igreja seria indestrutível nesta terra. Porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Quantas pessoas morreram? Quanto sangue foi derramado para que o evangelho chegasse até nós? Os anos de trevas na história da igreja, até que uma luz brilha lá na cela de um monastério, enquanto Lutero lia o livro de Romanos, e ele leu aquela palavra que o justo viverá pela fé. E aí começou uma reforma da igreja. Ele foi expulso da igreja, aí vieram os reformadores como Zwingli e tantos outros. Mas antes da reforma de Lutero, houveram homens como John Hus e Wycliffe que morreram. John Hus foi queimado por causa da sua fé. Esses homens deram a vida, amavam a Deus. Ser excluído da igreja naquela época era ser lançado no inferno. E Lutero, quando foi para o encontro lá na dieta de Worms, ele fala que parecia que os telhados das casas gritavam para ele, como se fossem demônios, para ele negar a sua fé. Vieram os reformadores, depois vieram os avivalistas, vieram, por exemplo, homens como John Wesley e os metodistas na Inglaterra, no ano 1700 e pouco. Eu gosto da história da igreja. Eu gosto da história da igreja. A história dos metodistas, quando eu li a história dos metodistas, não tem como você ler sem chorar. Quantas histórias. Você sabia que os metodistas, eles pregavam preferencialmente na frente da casa de alguém muito católico. Eles pregavam na casa, por exemplo, onde havia vidraças e vidros, porque quando eles pregavam na rua, eles recebiam pedradas, tomatadas, ovadas nas suas cabeças. E então, para evitar, porque alguém ficaria com medo de jogar uma pedra e acertar a vidraça de alguém importante da cidade, então eles escolhiam esses lugares para pregar a palavra de Deus dali. Eu me lembro de uma história em que um homem foi matar o pregador e colocou o revólver na cabeça dele e gritava para ele: para de pregar. E ele pregava e pregava, e o homem falou: eu vou atirar. E então o homem deu um tiro, e o pregador, ele diz assim: e os meus cabelos se queimaram, mas naquela noite houve uma grande colheita de almas, porque salvação veio naquele lugar. Os metodistas levaram o evangelho por toda a Inglaterra. Eles revolucionaram a Europa. John Wesley começou a pregar em cima do túmulo do seu pai, e um fogo de avivamento se espalhou por aquele continente. Eles viajaram para a Nova América levando o evangelho. George Whitefield, eu me lembro há uns 30 e poucos anos atrás, pastor, eu estava pregando numa pequena igreja nos Estados Unidos, uma igreja americana, aquela igreja que você vê às vezes em fotografia, branquinha com aquela torre. E depois que eu preguei lá, o pastor falou para mim: pastor, vem aqui. E eu fui nos fundos da igreja, e os fundos da igreja dava para um campo e umas montanhas. Ele falou assim para mim: pastor, esta igreja aqui tem mais de 200 anos, e aqui nessas montanhas que você está vendo, muitas vezes George Whitefield subia lá em cima e ele pregava aqui ficava lotado de carruagens aqui que vinham 50, 60 mil pessoas e ficavam aqui nessa área toda que ia quilômetros, e ele subia na montanha e pregava lá para multidões de pessoas, e eu me senti como se eu estivesse pisando num terreno santo. Quantas pessoas foram salvas? Quantos milagres aconteceram? George Whitefield,
David Brenner, missionário entre os índios. Quem estuda a história da igreja, leu sobre Jonathan Edwards, famoso sermão. Alguém sabe qual o sermão mais famoso de Jonathan Edwards? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele leu aquele sermão, ele com os seus óculos, leu o sermão palavra por palavra, ali lendo aquelas palavras, e as pessoas começaram a sair dos seus lugares e a puxar a sua calça, pedindo para ele parar de pregar, porque sentiam que os seus pés estavam queimando pelo fogo do inferno se elas não se arrependessem naquele instante. Milhares de pessoas foram salvas. Charles Finney, nós lemos muito sobre Charles Finney, né? Eu tinha lá no escritório nosso, na creche, tinha uma foto na minha mesa, uma foto na mesa do Walter também, uma foto do Charles Finney, que talvez foi um dos maiores avivalistas na história da igreja. E eu tive a chance de visitar algumas cidades, quando os meus filhos eram pequenos. Eu tinha uma reunião no estado de Nova York, lá no interiorzão, e aí então eu me lembrei, eu vou nesses lugares. Eu comecei a ir em pequenas vilas onde Finney se converteu, onde ele pregou, onde milhares de pessoas se converteram. Você sabe que houve cidades, pequenas cidades, em que as prisões ficaram fechadas por 6, 10 anos por falta de presos, porque as pessoas se converteram, aí não roubavam mais, aí não bebiam mais, não tinham brigas, e as prisões eram vazias, então foram fechadas por causa de um fogo de avivamento que passou por toda aquela região do nordeste dos Estados Unidos, levando pessoas a Cristo. Havia lá homens que oravam por Finney. Havia muito jejum e oração. Finney, ele conta que ele entrava às vezes nas florestas, ele acordava e falava, puxa, eu preciso orar mais. Ele entrava nas florestas e lá ele orava e derramava o seu coração e jejuava às vezes o dia inteiro, e ele voltava no final da tarde cheio do Espírito Santo, e ele pregava com poder e autoridade. E a história diz que algumas vezes as pessoas não aguentavam ficar sentadas na cadeira. Ele conta que se eu tivesse uma espada na mão, eu não conseguiria derrubá-las tão rapidamente como elas caíam no chão, clamando a Deus por ajuda e arrependimento dos seus pecados, e um avivamento irrompeu naquela terra lá. Quantas histórias! Você lê, por exemplo, de M. Semple McPherson, fundador da Foursquare Church, igreja quadrangular aqui no Brasil. As ambulâncias, a igreja dela tinha em frente a uma praça, até hoje está lá do mesmo jeito, foi consagrada em 1923, você pode visitar lá, está a igreja todinha como era antes. Ali do lado da igreja está a casa onde ela morava, com os móveis que ela tinha, o fogão que ela cozinhava, a cama, está tudo ali. A casa como ela deixou, se transformou em um museu, mas ambulâncias paravam ali naquela rua e descarregavam macas que formavam filas de ambulância e macas estendidas na calçada, esperando que ela, quando saísse do culto, ela passasse e colocasse as mãos sobre paralíticos e pessoas ali desenganadas pelos médicos, para que essas pessoas fossem curadas das suas enfermidades. Impressionante o que Deus fez. Movimento de cura da igreja na década de 50, nas tendas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, os missionários americanos que vieram para cá. O despertamento missionário na história da igreja, com Carlos Studd e tantos outros que foram por lugares distantes do mundo na época, para a Índia, para a China, para a África, para lugares perigosos, para a Birmânia, por exemplo, que hoje é Myanmar. Eu estive na fronteira lá da Tailândia, Myanmar e Laos, e ali a dona Irã Judson chegou ali, vários dos seus filhos morreram de doenças ali naquele lugar, e ele traduziu a Bíblia palavra por palavra durante anos, para que pessoas se convertessem.
morreu sem ter visto tantos convertidos, mas há um censo, há muitos anos atrás, que foi feito, havia mais de 1.600 igrejas batistas da convenção que ele era, esparramadas por Mianmar, como resultado daquele trabalho, daquela semente que foi plantada ali naquele lugar. Homens e mulheres que deixaram a sua vida para trás, para irem para um mundo que eles não conheciam, para dar a sua vida, às vezes viajando de navio 5, 6 meses, até chegar lá no seu destino e nunca mais voltar para o seu país, mas dar a vida ali para levar o evangelho para crianças, para jovens, para adultos, levar a palavra de Deus. Alguns traduziram a Bíblia para outras línguas, deixaram tudo para trás, deixaram seus sonhos pessoais para trás, para irem, porque Jesus falou: ide por todo o mundo. Falaram para um deles: falaram para um missionário que foi para Novas Hébridas: se você for para lá pregar para os índios antropófagos, eles vão comer você. Ele falou: mas eu prefiro ser comido pelos índios, porque comido você vai ser pelos vermes também. Quantos deram a vida por isso daí? Histórias maravilhosas. Kathryn Kuhlman, vocês já devem ter ouvido falar dela. T.L. Osborne, missionário de curas. Meus filhos tiveram aula com ele nos Estados Unidos, na escola bíblica. T.L. Osborne, Oral Roberts. Oral Roberts, ele fala que ele sentia a mão dele, Anésio. Ele falava o seguinte: de vez em quando ele sentia que a mão dele, parecia que começava a pegar fogo. Ele sentia tão quente a mão dele, que esquentava, parecia que ele estava queimando a mão dele. E ele simplesmente começava a colocar em pessoas paralíticas, e pessoas paralíticas começavam a andar, e curas acontecendo, e cegos enxergando, e milagres acontecendo. É impressionante. Billy Graham, que morreu alguns anos atrás, e tantas outras pessoas que levaram o evangelho para tantos lugares diferentes, e um fogo de avivamento. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, os nossos pais nos contaram o que o Senhor fez outrora em seus dias. Agora, todas essas histórias de Deus, meu amado, só servem para nos falar que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje novamente em nossas vidas. Ele pode fazer hoje em nossas vidas. Eu me converti em 1976. Naquela época havia no Brasil aproximadamente 6 milhões de evangélicos. A gente era zombado, caçoado, na escola riam da gente, zombavam da gente. Não era nada popular ser evangélico. Mas de repente, no Brasil, em 40 anos, o Brasil saiu de 6 milhões para mais de 70 milhões de pessoas, igrejas em todo lugar, como esta aqui. Antigamente, há 30 anos, 40 anos atrás, as igrejas tinham uma ou outra ali que tinham um louvor a Deus, e os pastores conheciam um pouco a Bíblia. Mas hoje você pode ir qualquer canto que você vai no Brasil, às vezes você encontra lá um povo adorando a Deus, servindo ao Senhor, buscando a Deus, orando. Meu amado, Deus tem feito grandes coisas por nós, amém, meu amado? Deus tem feito grandes coisas por nós. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que Deus muitas vezes Ele usa pessoas que aos olhos humanos não são tão grandes. Você vê na Bíblia homens como Paulo, que eram extremamente estudados, mas você vê homens como Isaías, que era da corte, mas você vê homens como Amós, que era colhedor de figo bravo e boiadeiro, ou você vê Jeremias, que era sacerdote, ou você vê Moisés, que aos 80 anos de idade. O que você espera que Deus vai fazer através da sua vida quando você tiver 80 anos de idade? Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu de muito tempo.
e nós temos mais ou menos a mesma idade, vou fazer 64 anos, e nós estávamos conversando, e ele falou, puxa, ele é presidente de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, de uma denominação, e ele estava falando, puxa, Edson, acho que eu já fiz o que Deus queria que eu fizesse. E nós estávamos conversando, puxa, você tem tanto tempo pela frente ainda. Moisés tinha 80 anos, é hora da gente pensar, bom, acabou o meu tempo, todos os sonhos que eu tive na minha juventude, eu não consegui realizar, agora não há mais tempo para fazer. Mas de repente Deus fala para ele, Moisés, eu tenho um plano para você. Aquilo que você achava que era o fim, é apenas o começo de uma nova história na sua vida. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, meu amado. O Anésio falou do livro da Rua Azusa, William Seymour, um negro cego de um olho. Ele morava em Houston, no Texas. Ele fez a escola bíblica, ele tinha que sentar do lado de fora da escola, da classe, porque os negros não podiam estudar com os brancos naquela época nos Estados Unidos. Segregação racial extremamente forte. Ele negro, sedento por Deus, cego de um olho, sentava do lado de fora da classe para estudar a Bíblia. Ele vai para Los Angeles, na Califórnia, querendo pregar o Evangelho. Ele vai lá para um pequeno depósito, lá consegue um pequeno depósito. Ele colocava a sua cabeça numa caixa de cebola para orar, e dali surgiu um avivamento espiritual chamado Avivamento da Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa, de onde saiu o avivamento moderno. Ali saíram as Assembleias de Deus e tantas igrejas americanas, tanta gente inflamada por Deus que saiu daquele lugar da Rua Azusa para trazer o Evangelho até nós. Homens simples. Deus usa gente que se dispõe nas mãos dele. Deus usa gente intelectual, alguém que não tem estudo nenhum. Deus usa alguém que pode falar várias línguas e outros que mal sabe falar a sua própria língua. Deus usa gente disponível que fala, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. E coloca a sua vida de coração nas mãos de Deus, meu amado. Deus usa. A gente vê os homens e mulheres que Deus usou, alguns capacitados, outros nem tanto, mas que tinham um coração para Deus, que amava o Senhor, que amava a presença de Deus, e Deus usou aquelas pessoas lá. A gente vê através da história que Deus usa gente de fé, gente que crê que Ele pode fazer, gente que crê no impossível, gente que crê que pode dar um passo para fora do barco e que um milagre vai acontecer, gente que crê que pode dar volta em muralhas, e as muralhas que parecem tão sólidas vão cair por causa da mão de Deus, gente que não tem medo de enfrentar o impossível, meu amado. Deus usa gente que crê, Deus usa gente que tem fé. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus pode fazer. A nossa fé cresce quando nós vemos a grandeza de Deus, quem Deus é, meu amado. Você tem um grande Deus, você tem um grande Deus, um Deus de milagres. Eu contei algumas coisas para você da história, para você ver coisas que Deus faz. Ele não mudou, Ele é o mesmo, meu amado. Ele usa aquele que Ele quiser usar, mas Ele usa gente disponível, gente que tem fé. A gente vê através da história que todas as pessoas que Deus usou em avivamentos, começou com oração. Se você for ler sobre John Wesley, ele orava 4 horas por dia. Martinho Lutero, ele fala, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar 4 horas, eu não vou conseguir fazer. Charles Finney se levantava e orava 4 horas antes de ele começar o seu dia. Oração. Me lembro naquela época, em 1982, mais ou menos, nós estávamos na rua Coriolano, um lugar pequeno, cabia lá 100 pessoas, mas o nosso culto terminava e nós falávamos o seguinte: quem quiser ir embora, pode ir embora, nós vamos ter mais ou menos 1 hora de oração aqui, para quem quiser ficar no domingo, depois do culto, e a gente ajoelhava ali, a maioria das pessoas ficavam, algumas iam embora, a maioria ficava lá, e ajoelhávamos e orávamos ali 1 hora no domingo, depois do culto, e de repente aquele lugar começou a crescer, e a crescer, e a crescer. Eu vi isso na minha vida, na nossa igreja, na Bíblica da Paz. Andréia, né, que eu conheço desde adolescentezinha, o Rogério.
queridos, e às vezes eu ia pregar, nossa igreja tinha 3 anos, e às vezes eu ia pregar em tantos lugares. Eu entrei na televisão em 1991, 92, por aí, nossa igreja tinha 3 anos, e a nossa igreja cresceu assim, e as pessoas me perguntavam: pastor, qual que é o segredo? E eu falei: não tem nenhum segredo. Na verdade, a gente tinha vigília uma sexta-feira sim, uma não. As nossas vigílias começávamos a orar às 11 horas da noite, parávamos umas 3:30 da manhã para tomar um cafezinho, e depois orávamos até às 5 da manhã. Não tinha pregação, não tinha nada, a gente ia lá, orava, e esse era o segredo, o caminho. Uma vez eu estava falando para minha esposa: o caminho para Deus, o caminho para milagres, o caminho para um avivamento, não tem segredo, é trazermos a presença de Deus. Eu me lembro, eu jejuava toda quinta-feira, eu ia para o salãozinho nosso, no 4º andar, um lugar pequenininho, ia lá umas 10, 12 crianças na nossa reunião de oração. Uma quinta-feira eu estava lá orando, sozinho, a nossa igreja começando ali, quase sem ninguém, muito pouca gente. E um dia eu uso óculos, eu achei que eu tinha chorado bastante, meu óculos estava embaçado. Como está um pouquinho embaçado agora, mas eu comecei a olhar assim, e estava embaçado. Eu tirava o óculos assim, e tudo embaçado. Parecia que aquele pequeno salãozinho estava uma fumaça. Eu fui até a janela pensando, era o 4º andar, às vezes se alguém toca fogo em algum lugar lá, e a fumaça está subindo, entrando aqui dentro. Eu estava lá jejuando, e olhei lá, não tinha nada de fumaça. Deus falou no meu coração: eu coloquei a minha glória, a minha presença aqui sobre a vida de vocês. E nós vimos coisas acontecerem. Não porque era especial, não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa aquele que se coloca nas mãos dele e fala: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eu falei domingo na nossa igreja, sabe, queridos, a gente às vezes pensa: como eu vou encaixar Deus na história da minha vida? Quando a pergunta deveria ser o contrário: onde a minha pequena vida se encaixa na grande história de Deus, meu amado? Onde a minha pequena vida se encaixa lá? Sabe por quê? Porque esta vida é como uma fumaça, é como uma nuvem, é como uma flor que nasce e logo morre. Conheci o Onésio, ele tinha uns 17 anos. Hoje ele está com 50 e... não parece, ele está com uns 42 por aí. Eu e minha esposa já estamos enxergando os 70. E a vida foi embora. Lembra, André, quando você sentava naquela muretinha ali, André, né? Você tinha uns 13, 14 anos, sentava na muretinha ali da igreja, lá da Alferes Magalhães, e aquilo foi há 30 e tantos anos atrás. A vida é como uma fumaça, passa. O que você espera da tua vida? Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você está vivo, hoje à noite você não sabe se é a tua última noite. Se aquela voz vai falar: tolo, esta noite vai ser perdida a tua alma, o que você tem preparado vai ficar para quem? O homem, ele faz tantos planos: eu vou guardar, eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Querido, eu quero dizer para você que o que vale realmente a pena, nesta vida, não é só ganhar dinheiro, não. É bom ter dinheiro, é bom ter uma vida boa, Deus nos abençoa, mas as coisas eternas, estas são as que vão ficar. Mas a gente dá desculpa. A gente fala: as coisas eram diferentes naquela época lá. Eles tinham mais tempo. As coisas eram diferentes. Agora eu pergunto para você: Deus mudou? Quem que abriu o Mar Vermelho? Foi Moisés ou foi Deus? Quem que abriu o Rio Jordão? Foi Josué ou foi Deus? Quem que levantou o paralítico lá na escadaria, na frente da porta formosa? Foi Pedro ou foi Deus? A Bíblia não diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre? Ele mudou em alguma coisa? Ele não mudou nada, meu amado. Ele continua sendo o mesmo Deus.
O mesmo Deus poderoso. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele, meu querido. Se você tiver um coração sincero, se você orar a Deus de verdade, se você tiver motivações puras, se você amar ao Senhor, ninguém pode notar você, mas Deus vai achar você lá no pasto, Deus vai achar você lá atrás do rebanho de ovelhas, como a Bíblia diz, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. Deus vai encontrar você no quarto da tua casa, orando lá quietinho no banheiro, ajoelhado, meu amado. Se você tiver um coração sincero para Deus, Ele vai achar você onde você estiver. É isso que interessa. Deus não mudou nada, Ele continua procurando pessoas, Ele continua, os olhos do Senhor continuam procurando alguém que o ame de verdade, que queira servi-lo, não por quanto vai ganhar, não se vai ficar famoso, não se a sua igreja vai ser a maior da cidade, isso nada importa, meu amado. O que interessa é a nossa fidelidade em fazer o que Deus nos chamou para fazer. Em qualquer lugar que você estiver, você não precisa ser pastor para ganhar vidas para Cristo. Olha, as pessoas vão ficar surpresas, porque às vezes tem alguém lá na igreja que ninguém nota, ninguém sabe quem é, mas aquela pessoa ora pelo pastor todos os dias. Dia 31 eu preguei na igreja de manhã. Fui viajar à noite, preguei na igreja de manhã. Uma irmã que falou poucas vezes comigo na sua vida. Ela veio falar comigo ali na frente. Filha dela é dentista, falou para mim: pastor, parece que ela queria se despedir de você. 89 anos, descendente de libanês. Ela não é conhecida na nossa igreja, sentava lá no meio. Ela veio falar para mim: pastor, olha, eu estou assim, eu estou bem e tal. Eu falei para ela: querida, você vai viver muitos anos. 89 anos. Mas uma coisa que ela sempre falava, das 10 vezes talvez que ela falou comigo na vida, em 30 anos. Ela ia indo embora, ela voltou no corredor, ela falou assim no meu ouvido: pastor, não esquece, eu oro por você todos os dias. Filha dela falou para mim: pastor, nós chegamos lá na casa dela para pegar as coisas. Ela morreu, na quinta-feira ela passou mal e morreu. E no caderno dela, ela falou, estava lá a sua foto, estava lá o seu nome, estava o nome de outros pastores, estava o nome de missionários, estava o nome de irmãos que estão sendo perseguidos em países islâmicos. Ela orava todos os dias por aquelas pessoas. A gente às vezes só enxerga quem está em cima do púlpito. Deus não enxerga púlpitos, Deus enxerga corações desejosos, meu amado. Muitos avivamentos aconteceram na história da igreja, não foi por causa do pregador. Muitos avivamentos aconteceram por causa de gente comum que orava, levantava de madrugada como Ana e vivia em jejum e oração para buscar a face de Deus, meu amado. Então, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, sem sair da tua casa até. Mas nós não temos visto muita coisa. A culpa não é de Deus, a culpa sempre é nossa. Deus continua reinando, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele continua sendo adorado pelos anjos e arcanjos e serafins e querubins. Ele continua colocando reis, removendo reis. Ele continua sendo Deus, independente do que acontece nesta terra. Você pode pensar, a terra está um caos, mas não há caos para Deus. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor do universo, e basta uma palavra dele, um toque do Senhor para mudar a história das nossas vidas. O que essas histórias devem produzir em mim? O que eu penso é: primeiro precisa despertar o meu coração. Levanta tu que dorme, Paulo fala aos Romanos. Às vezes a gente está levando a nossa vidinha, né, só pensando nas nossas conquistas, e às vezes a gente precisa acordar. Quando Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, eles escrevem um salmo lá, acho que é o Salmo 140
37, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, porque os moradores da terra pediam que a gente cantasse algum cântico. Mas como é que nós vamos cantar um cântico ao Senhor estando em terra estranha? Mas na verdade Deus falou comigo o contrário. Deus falou comigo que nós temos que cantar um cântico ao Senhor em terra estranha. Nós não podemos pendurar as nossas harpas por causa das circunstâncias. Nós não podemos pendurar as nossas harpas por causa dos problemas ou dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida, meu amado. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ver que a volta de Jesus está próxima. Nós precisamos entender que os sinais estão acontecendo aí. A minha geração acho que experimentou a maior mudança na história da humanidade, a mudança tecnológica. Hoje o conhecimento dobra praticamente a cada dia. Demorou 1500, no ano 1500 depois de Cristo, foi a primeira vez que o conhecimento total que a humanidade havia adquirido, ele duplicou. No ano 1500, depois se duplicou, depois de 250 anos, ele dobrou novamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, 50 anos depois 25 anos depois da guerra, e enfim, a previsão era que a partir do ano 2020 o conhecimento que a humanidade adquiriu se dobraria a cada ano, a cada dia. Hoje as coisas mudam. A gente ia telefonar, tem só mais um minutinho, vou terminar, viu, queridos? A gente ia telefonar, eu me lembro, ligar para o meu irmão que morava aqui em São Paulo. A gente ia na telefônica, e aí a gente começa a revelar, né? Se eu perguntar quem lembra, fica quietinho. A gente ia na telefônica no centro da cidade, na praça, e falava para a telefonista e dava o número do telefone do meu irmão em São Paulo. E ela discava, falava assim, cabine 3. A gente ia lá para a cabine 3, fechava a porta, pegava o telefone, ela falava, só um minutinho. Pode falar, alô, e a gente ouvia aquela voz lá do outro lado do mundo falando com a gente, que era São Paulo. Me lembro a primeira vez que eu estava andando na rua, de repente eu olhei uma loja assim e vi pela primeira vez na vida uma coisa que me chocou, uma televisão colorida. E eu fiquei parado olhando aquilo, que coisa fantástica. Você consegue enxergar a roupa das pessoas. Os computadores, né? Telefone, quando chegava, o pessoal tinha orgulho de colocar na cintura. Era um tijolo, que ele andava assim meio torto, mas era uma coisa que ele se orgulhava de ter aquele negócio assim, que puxava a antena, ficava desse tamanho aqui. Estou vendo um monte de gente se condenando aqui. De repente, nós temos um aparelhinho aqui. Esses dias eu estava vendo eu pregar em chinês, eu pregar em italiano, através da... pregar em outras línguas, eu pregando na igreja, e de repente eu... Nossa, sou eu falando na minha voz, em chinês. E de repente a gente tem um mundo aqui que também telefona. Jesus está voltando. O que você está fazendo com a tua vida, com o teu tempo? Você é jovem, consagra a tua vida ao Senhor. Você pode ser médico. Lá na nossa igreja nós temos vários médicos. E tem uma menina lá que eu estava falando para ela. Ela se formou em medicina e ela é tão envolvida. Ela vai morar agora nos Estados Unidos. O pessoal viaja comigo para outros lugares. Eles vão para as viagens missionárias. Eles usam a profissão deles para pregar o evangelho. Eu vou pregar para pastores no Camboja, na Tailândia. Eles vão comigo lá para atender pessoas.
pessoas que têm a sua profissão, que têm a sua carreira, que têm os seus sonhos pessoais, mas falam assim: eu estou aqui nesta terra para servir a Deus, para abençoar essa terra, para deixar um legado, para ser usado pelo Senhor, meu amado. É isto que vai ficar nesta vida, porque os dias vão passar e aquilo que você deixar vai ficar aí, o dinheiro, e vai ficar aí. Eu estive no Egito agora há pouco com um grupo de pessoas da igreja. A gente foi visitar lá os túmulos dos faraós lá, né? Estão lá, você pode ir lá ver, né? Estão lá, você vai no Museu do Cairo lá, e você vê lá as múmias, você vê lá estátuas, você vê lá ouro, você vê lá aquela mortuária lá, aquela rosto lá de Tutancâmon feito de ouro, e ficou para trás. Agora, nós temos o privilégio de plantarmos sementes eternas. E o que você vai fazer da tua vida? Querido, ore. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Principalmente você que é mais jovem ainda. Fala: Senhor, olha, o Senhor tem um chamado para a minha vida. Você que é que nem Moisés, que está com 80 anos, não pensa que Deus esqueceu de você. Não, tem muita coisa que você pode fazer para Deus ainda. Mas você tem 20 anos. Fala: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Eu quero casar com um moço de Deus. Se não for de Deus, deixa para lá, querida. Deus vai preparar outro para você. Ah, mas eu gosto tanto dela. Deixa ela, meu querido. Ela vai atrapalhar a tua vida, estragar a tua vida. Se ele não amar a Deus profundamente, se ela não amar a Deus profundamente, deixa Deus preparar outra pessoa para você, que vai ser bênção na sua vida, no futuro, e bênção na vida dos teus filhos. Amém, meu amado? Deus abençoe vocês, pastores queridos.